Hoje vamos expor a carta de Paulo à igreja de Colosso, primeiro capítulo, do verso 24 ao verso 29. Estaremos, então, encerrando o primeiro capítulo dessa carta. O título da nossa exposição: Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos iniciar a exposição fazendo uma leitura da perícope, do recorte que estaremos expondo nessa noite. Vai dizer assim a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então essa será a perícope que estaremos expondo nessa noite. Fazer uma breve recapitulação do contexto, para os irmãos que ainda não presenciaram uma exposição aqui da carta de Paulo aos Colossenses. O autor foi Paulo, a data é entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, por isso essa é considerada uma epístola da prisão. O fato de Paulo estar na prisão precisa estar em nossa mente, ela vai ser especialmente importante nessa exposição para que a gente possa entender algumas coisas. Não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, foi provavelmente Epáfras. Este foi convertido através do ministério paulino em Éfeso, e no capítulo 2 de Colossos revela que Paulo, na verdade, nunca esteve na igreja de Colossos. A igreja de Colossos sofria com falsos ensinamentos que estavam ali surgindo ao redor e ameaçando a pureza ali do evangelho que estava sendo pregado na igreja de Colossos. Os falsos ensinamentos eram uma mistura ali, é conhecido como heresia de Colosso. É uma mistura ali de legalismo judaico, ascetismo, elementos da filosofia grega e um gnosticismo incipiente, um proto-gnosticismo ali que estava surgindo também. E essa heresia ela atacava principalmente a centralidade e suficiência de Cristo, de sua obra, e por isso que esse vai ser o tema central da carta de Paulo à igreja de Colosso. E também Paulo ele atesta que o ministério e a pregação de Epáfras era legítimo, era um ministério verdadeiro. Isso também vai aparecer no verso 7 de Colossos, que a gente já expôs anteriormente, do primeiro capítulo, Verso 7 de Colossenses, capítulo 1. E aí eu trouxe um mapa também, O apóstolo Paulo estava ali em Roma, junto com Epáfras, e a igreja de Colossos ali, um pouco distante, ali perto de Éfeso e Galácia. Bom, vamos entrar então na exposição propriamente dita. Então, o primeiro verso, 24, vai dizer: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O evangelho, ele é marcado, em algum sentido, em algum nível, por aparentes paradoxos, Sobretudo para aqueles que estão no mundo, e é um dos motivos para eles acharem que o evangelho é uma loucura, Por exemplo, trouxe alguns aqui lá, em Isaías, no profeta, capítulo 53, verso 5, ele vai falar sobre o castigo que nos traz a paz. Parece paradoxal, principalmente para aqueles que é do mundo. Nós entendemos que o castigo de Cristo nos trouxe a paz, porque o sacrifício de Cristo ele é propiciatório. Ele tornou um santo Deus propício a nós, ele apaziguou a ira de Deus. E por isso que este castigo nos traz a paz. Mas para quem olha de fora, parece algo paradoxal. Como um castigo pode nos trazer a paz? Também no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 25, vamos ver que quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá.
Como assim, ainda que morra e viverá? Mas uma ideia que parece paradoxal, sobretudo para aqueles que são do mundo, mas nós entendemos que a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a vida eterna, a vida abundante que recebemos do sacrifício de Cristo Jesus. E a gente consegue entender porque, ainda que morramos, viveremos. Então, o Evangelho ele é marcado, em certo nível, por alguns aparentes paradoxos, e o texto parece nos apresentar mais um aparente paradoxo. Como assim? Claro que esse, talvez, sobretudo pela nossa cultura, seja um aparente paradoxo, mas, ainda assim, ele inicialmente nos parece um contrassenso, né? Como assim? Nós devemos nos alegrar no sofrimento. Sofrimento não nos devia trazer tristeza, então ele traz aqui mais um aparente paradoxo. Quando ele fala de sofrimento aqui, claro que a gente pode expandir e falar que isso é uma verdade para os sofrimentos que nós passamos em vida em nome de Cristo, isso é uma verdade para todo sofrimento que passamos em nome de Cristo, nós devemos nos alegrar nesses sofrimentos, veremos isso fazendo paralelos com outros textos também, mas aqui especialmente o apóstolo Paulo, quando ele fala de sofrimentos, ele está falando do que ele está vivendo, da sua prisão em Roma, tá? Ele está alegre apesar de estar preso. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quando a gente vai para a carta de Paulo a Filemon, o primeiro verso da carta, ele se apresenta assim, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Essa introdução à carta de Filemon ela é bem interessante, porque a carta de Filemon foi escrita no mesmo contexto que a carta de Colossenses. Ele também estava preso e, muito provavelmente, ele entregou as duas cartas simultaneamente. Ele entregou as duas cartas juntos. Tá? Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala a Filemon, eu sou o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ele quer dizer o seguinte, possivelmente ele quer dizer que, em última instância, ele não está preso por causa do Império Romano, mas ele está preso porque, em última instância, Cristo assim quis. Esse era o propósito de Deus para ele naquele momento, estar preso. Se Deus não quisesse que ele estivesse preso, que ele estivesse livre, ele assim estaria. Então ele está dizendo, em última instância, eu estou preso por causa de Deus. Deus quer que eu esteja preso, por isso que eu me alegro, eu estou vivendo, estou dentro do propósito de Deus para a minha vida. Ainda falando sobre alegrar-se no sofrimento. Eu falei, né, que falar de alegria no sofrimento é especialmente estranho para a nossa cultura. E, em alguns sentidos, a gente vai ver que a gente pode até entender a alegria no sofrimento, mas o que eu quero dizer é, a gente, é primeiro contato com a alegria no sofrimento, a gente tem um estranhamento, só que quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que não existia esse mesmo estranhamento. Em primeiro lugar, a gente pode ver lá, um texto lucano, né? Atos, texto histórico do Novo Testamento, capítulo 5, verso 40 e 41, um relato de como os apóstolos lidaram com o sofrer por causa de Cristo. Olha o que vai dizer o verso 40 e o verso 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E aí o que ele fez? Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, se alegrando. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, era um ponto pacífico, era algo muito bem estabelecido, que nós deveríamos nos alegrar, e isso era vivido pela igreja primitiva. Eles se alegravam quando sofriam em nome de Cristo Jesus. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê isso acontecendo da mesma forma. De tal maneira que, em dado momento da história, as pessoas, né, elas, imagina, se sofrer em nome de Cristo era um motivo de alegria, é natural se pensar que o martírio seria de extrema alegria. Talvez não consiga, a gente não tenha dificuldade de pensar um sofrimento maior do que o martírio em nome de Cristo Jesus. Então, o martírio era um motivo de extrema alegria. Entendia-se isso de tal forma que, em alguns momentos da história, os cristãos começaram a buscar ativamente o martírio. Eles procuravam o martírio, eles queriam ser martirizados. Eles meio que forçavam o martírio. E, em alguns momentos da história, foi necessário pregar para que as pessoas não procurassem morrer, não procurassem a morte. Então, eu coloquei lá, o martírio não deveria ser procurado, mas sim acolhido quando vier como fruto de fidelidade. Vocês devem ser fiel à palavra. Se o martírio vir, o abrace, o acolha. Se não vir, tudo bem.
Então o chamado não é buscar a morte, mas permanecer fiel até a morte, né, e não natural, se assim for exigido. Então a gente pode ver que alegrar-se no sofrimento por causa de Cristo era algo muito bem estabelecido, muito bem entendido e vivido ali nos anos iniciais da era cristã, da igreja cristã, né? E então esse exemplo já deveria ser motivo suficiente para que a gente vivesse essa alegria no sofrimento por causa de Cristo Jesus. Entretanto, mais forte que isso ainda é o comando que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá no Sermão do Monte. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 11 e 12, olha o comando que ele nos dará. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Hoje está falando, bem-aventurados sois quando sofrerem por causa de mim. E aí ele continua, ó, regozijai-vos e exultai. Então é um comando que Jesus Cristo nos dá, devemos nos alegrar no sofrimento por causa dele. Ele continua, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então devemos nos alegrar no sofrimento por causa de Cristo Jesus. E aí uma aplicação que a gente pode tirar dessa parte inicial, desse primeiro verso, é que o sentimento que nasce do sofrimento por amor a Cristo, ele é um bom parâmetro, um bom termômetro para a gente discernir se ele de fato tem sido prioridade em nossas vidas. Como assim? Se a gente tentar definir sofrimento, eu acho que é um exercício um pouco difícil, definir com precisão sofrimento. Mas eu acho que a gente está num campo bastante seguro se a gente disser que sofrimento está relacionado a algo que foi ferido, limitado ou perdido. Eu acho que é bastante seguro a gente dizer que sofrimento sempre está relacionado a algo que foi ferido, limitado ou perdido. E aí, se o resultado do sofrimento for mais valioso para a gente do que aquilo que foi ferido, limitado ou perdido, é natural a gente ficar feliz com o sofrimento. E se acontecer o contrário, a gente fica triste. Vou dar um exemplo. É igual quando eu dou aula de matemática, às vezes eu vou para a teoria, todo mundo fica com uma cara assim que não está entendendo. Aí quando dou um exemplo, é tudo, entendi. Por exemplo, tem gente que gosta de malhar, fazer exercício. Eu gosto, inclusive. O ato de fazer exercício, de malhar e ir para a academia, é um sofrimento que você se expõe ali. Né? Tem a ver com a ferida, tem a ver com dor, não é verdade? Só que por que eu me exponho? Porque, e quem gosta também se expõe a esse sofrimento, porque entende que o resultado daquele sofrimento é mais valioso do que aquilo que foi ferido, que foi perdido, né? O prejuízo que você teve com o sofrimento. Então, se eu der mais valor à saúde, a um corpo mais funcional, um corpo mais estético, você vai querer malhar, vai se expor ao sofrimento sem nenhum problema, o sofrimento de malhar. Da mesma forma, de forma semelhante, né? O sofrimento por amor a Cristo, né? Se o que a gente perde, ou que nos é tirado, né? Ou que nos é privado, for mais valioso para nós do que Cristo, nós ficamos tristes. Mas se Cristo for mais valioso, nós ficamos felizes. E o que pode nos ser tirado? Pode nos ser tirado recursos financeiros, pode nos ser tirado a nossa reputação, pode nos ser tirado nossa liberdade, como foi o caso de apóstolo Paulo. Mas como para o apóstolo Paulo, o amor a Cristo era muito mais valioso do que a sua liberdade, ele se alegrava. Então, se a gente sofre por amor a Cristo e fica triste, pode ser um sinal de que Cristo não está como maior prioridade em nossas vidas. Ainda no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a segunda parte do verso é preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. O que significa o que resta das aflições de Cristo? Vou começar explicando o que não significa. Definitivamente, o texto não está dizendo que o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, o sacrifício expiatório, o sacrifício propiciatório de Cristo Jesus, ele foi incompleto, ele foi insuficiente. O texto não está dizendo isso. Isso é óbvio, primeiro, porque é exatamente isso que Paulo está refutando com a carta
que ele manda a Colosso, mas também porque a gente sabe que a Bíblia ela é perfeita e ela não se contradiz. Em vários momentos da Bíblia, os textos vão dizer que o sacrifício de Cristo ele é perfeito, ele é completo. Então, definitivamente, esse não pode ser o significado dessa expressão, o que resta das aflições de Cristo. Vou trazer um texto que vai dizer que o sacrifício de Cristo ele foi completo, né? Ele foi definitivo, ele foi suficiente. Hebreus capítulo 10, verso 10. Hebreus capítulo 10, verso 10 vai dizer: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Não precisa de outros sacrifícios, não precisa de outras coisas, porque o sacrifício de Cristo, ele foi completo. Tá? A oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Se o que resta das aflições de Cristo não significa que o sacrifício vicário de Cristo foi insuficiente e completo, o que então significa? Quando ele fala o que resta das aflições de Cristo, ele está falando das aflições da igreja, das aflições que a igreja passaria, e nós, como corpo de Cristo, passaríamos. É fácil entender isso quando a gente percebe que a Escritura, ela chama o sofrimento da igreja do sofrimento do próprio Cristo Jesus. E é por isso que ele fala o que resta do sofrimento de Cristo. A Escritura, ela chama o sofrimento da igreja de sofrimento do próprio Cristo. A gente pode ver isso no texto de Atos, né? Capítulo 9, verso 4, que vai dizer: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Paulo é o nome dele romano, Saulo é o nome judaico. Saulo, ele tem um encontro com Jesus, ele estava perseguindo a igreja. O que Jesus fala? Por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja. Jesus fala, por que me persegues? Então aqui a gente vê que as Escrituras tratam o sofrimento da igreja como sofrimento do próprio Cristo Jesus. Perseguição à igreja como a perseguição ao próprio Cristo Jesus. E aí uma aplicação sobre essa parte de sofrer por Cristo. A aplicação, talvez, central dessa parte é que nós fomos chamados para sofrer por Cristo. Esse é um chamado da igreja, chamado a sofrer por Cristo. A gente vê tantas pessoas procurando igreja, né? Por causa de, buscando às vezes uma cura, ou buscando prosperidade, e muitos pastores pregam isso para atrair pessoas, mas quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, ela diz que nós fomos chamados a sofrer por Cristo. Primeiro eu vou trazer um comentário da Bíblia de Genebra sobre esse texto. A Bíblia de Genebra vai dizer o seguinte: o que resta das aflições de Cristo é por causa da necessidade divinamente apontada de que os cristãos devem suportar aflições, as quais a igreja é chamada para sofrer por Cristo e com ele. Além do comentário a respeito desse próprio texto da Bíblia de Genebra, tem vários outros textos, trouxe apenas 2, mas tem vários outros textos que vão confirmar essa verdade, que nós fomos chamados a sofrer por Cristo. Filipenses 1:29 é um texto que vai dizer isso. Porque vos foi concedido o quê? A graça de padecerdes por Cristo. Padecer por Cristo é graça. E não somente de crerdes nele. João, apóstolo João, capítulo 15, verso 20, a parte inicial, também vai falar: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então nós fomos chamados a sofrer por Cristo. E uma implicação dessas verdades bíblicas é essa dura verdade que eu coloquei aí no slide. A ausência de aflições por causa do nome de Cristo pode significar uma coisa. Pode significar infidelidade ou omissão. Se a gente em nenhum momento vive aflições por causa do nome de Cristo, isso pode significar que nós estamos sendo ou infiéis ou omissos. Olha o que o Evangelho de Lucas vai dizer no capítulo 6, verso 26. Alguns textos que vão corroborar com isso, né? Trouxe 3. Primeiro é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 26. Ele vai dizer: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim precederam seus pais
com os falsos profetas. O que ele está dizendo é o seguinte: se você prega e todo mundo só te elogia, só te louva, isso pode ser um sinal de que, na verdade, você é um falso profeta. É isso que está escrito de forma bem direta, né? Ainda, 2 Timóteo, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, verso 12, vai dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então ele fala, ó, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se nós nunca sofremos aflições, se nós nunca somos perseguidos por ninguém, talvez isso queira dizer que não estejamos vivendo piedosamente. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 13, também vai falar sobre isso. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, vários textos que corroboram com essa verdade, que a ausência de aflições por causa do nome de Cristo pode definitivamente significar infidelidade ou omissão. Ainda no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, agora o apóstolo Paulo está falando, meu sofrimento por causa de Cristo é em favor da igreja, do corpo de Cristo. O nosso ministério, ele não deve se destinar ao engrandecimento pessoal. O que o texto está nos ensinando é que o nosso ministério, ele deve se destinar à edificação do corpo de Cristo como um todo. Eu vivi muito tempo, desde que eu nasci, eu já fui de muitas igrejas. E eu vi muitos ministérios que eram liderados por pessoas individualistas, pessoas que se achavam dono do ministério, entendia que o sucesso do ministério, o sucesso dele estava vinculado e usavam o ministério para engrandecimento pessoal. Isso não é o ministério de acordo com as Escrituras, o ministério cristão de acordo com as Escrituras. Então, coloquei ali, é muito comum pensarmos apenas em nossa igreja, no nosso ministério, no nosso departamento. Então, acontece muito, né? O pessoal falava de pescar no aquário do outro, né? Ficar querendo pegar membro de outras igrejas, ou então, eu tenho um departamento, e aí eu quero que a igreja sempre tenha recurso para o meu departamento, sempre tenha tempo disponível para o meu departamento, mesmo que isso signifique que não vai ter tempo para o outro. Então, a visão deve ser uma visão holística do que é melhor para o reino, e não do que é melhor para mim. E o nosso ministério, ele não é nosso, a gente só é servo. O ministério é sempre de Cristo Jesus. Ele que é o dono e a glória toda deve ser para ele. Então, coloquei ali no final, nós somos servos do corpo de Cristo e não proprietários de nossas funções. E aí eu trouxe um texto de John MacArthur, que fala assim, ó, muitos homens no ministério estão ocupados construindo seus próprios impérios, ao invés de procurar cumprir a vontade de Deus. Uma outra aplicação é que, se o ministério cristão ele é para edificação da igreja, não faz nenhum sentido o dom de línguas como é pregado pelo pentecostalismo. Nós entendemos que o dom de língua foi para um momento específico, e era o dom, na verdade, de idiomas, o que faz todo sentido dado o contexto de fundação da igreja e propagação do evangelho. O dom de idiomas serviu ali para a propagação do evangelho, para a edificação da igreja, para aquele momento específico. Então, essa é uma aplicação direta do que é o ministério cristão, de acordo com esse texto de Colossenses. Verso 25. O verso 25 vai dizer, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi chamado por Deus para pregar aos gentios. Resumidamente, é isso que está dizendo. Mas tem uma palavra importante, que quando você estuda teologia vai aparecer muitas vezes, é importante a gente saber o que significa, que é a palavra dispensação, aparece aqui nesse texto. No grego, é a palavra oikonomia,
que é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra economia, tá? E o que significa? Coloquei ali vários significados, e dentro desse texto, ele significa administração, direção, gerência, e também coloquei uma outra versão, que é a versão da NVI, que ele, ao invés de falar dispensação da parte de Deus, ele fala responsabilidade por Deus atribuída, que é basicamente isso. O que o texto está dizendo, então, é que o apóstolo Paulo, ele é ministro do evangelho aos gentios. Por quê? Porque Deus quis, é isso que está dizendo. É direção de Deus, foi administração de Deus, foi gerência de Deus. Não foi ele que se colocou nessa função, mas foi Deus que o colocou nessa função. É isso que o apóstolo de Paulo está dizendo nesse verso 25. Então, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. E aí ele termina falando, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O evangelho pregado aos gentios já foi pré-anunciado na antiga aliança. E agora a palavra está se cumprindo através do apóstolo Paulo. É isso que ele está dizendo. Então a gente vai para a antiga aliança para ver esse pré-anúncio do evangelho aos gentios. O profeta Isaías 49, verso 6, vai dizer, eu farei de ti luz para os gentios, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então, em Isaías aparece aí, evangelho aos gentios, farei de ti luz para os gentios. Então, está aqui pré-anunciado o evangelho aos gentios. No Salmo de número 22, verso 27, Salmo de número 22, verso 27, também vai aparecer, né? Todos os confins da terra se lembrarão do Senhor e se converterão a Ele. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Mais uma vez aparece aí pré-anunciado na antiga aliança o evangelho pregado aos gentios. Ainda lá Abraão, lá em Gênesis 12, verso 3, vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias, todos os povos da terra. Mais uma vez pré-anunciado aí o evangelho aos gentios, na antiga aliança. E ainda temos a personagem Ruth, né? Que é uma moabita, e lá no capítulo 1, verso 16, a pessoa de Ruth, ela também é um pré-anúncio aí do evangelho aos gentios. Ele vai dizer, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a sua sogra Noemi. Então, vários textos, tem outros, né? Coloquei os que couberam no slide. Então, temos 4 versos aí que apresenta aí o pré-anúncio do evangelho aos gentios, que foi cumprido agora através do apóstolo Paulo. Algumas aplicações sobre esse verso 25. Em primeiro lugar, Deus, ele não previu o evangelho aos gentios como se tivesse acontecido fora dele, e ele só viu lá e anunciou antecipadamente. Não, ele o decretou desde a eternidade. Isso foi decretado por Deus desde a eternidade. Em segundo lugar, esse decreto de Deus, ele não abrange apenas o fim, o evangelho aos gentios somente, mas ele também decretou o meio que esse fim ocorreria. Ele decretou também que seria através do apóstolo Paulo. O próprio episódio da conversão do apóstolo Paulo deixa isso claro, né? E uma aplicação muito importante para a gente é que a gente vê os decretos de Deus se cumprindo nas Escrituras Sagradas, nos dá a certeza de que nenhum decreto dele pode falhar. Então isso nos dá uma segurança na providência divina. Nós sabemos que Jesus voltará, que toda a justiça será feita, que moraremos no céu, onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte, nem dor. Nós temos a certeza disso porque uma evidência disso, que nos dá segurança disso, é vermos que todas as profecias que aparecem nas Escrituras, elas são cumpridas. E as que ainda têm data no momento escatológico, com certeza também serão. As que têm data no momento escatológico das Escrituras, com certeza acontecerão também. Versos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é,
Cristo em vós, a esperança da glória. É interessante o apóstolo Paulo usar o termo mistério, porque esse é o mesmo termo que os gnósticos utilizavam para se referir a um conhecimento oculto que só era dado para alguns iluminados, para alguns escolhidos, para algumas pessoas que eram especiais. E o apóstolo Paulo ele fala assim, olha só, o mistério que tinha do evangelho era um mistério que tinha da antiga aliança, mas que já foi plenamente revelado em Cristo Jesus. Então ele pega esse termo e mostra que no evangelho não faz sentido, na pregação do evangelho não faz sentido essa ideia de mistério que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm acesso. Não, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, o mistério da antiga aliança já está plenamente revelado em Cristo Jesus. Cristo é o Deus encarnado. Então ele fala, o mistério é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Por que esperança da glória? Porque o cenário do homem sem Cristo é um cenário de desesperança. Nós só temos esperança da glória através de Cristo Jesus. Porque nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos. Nós não somos capazes de cumprir plenamente a lei. Então, a esperança da glória só se dá unicamente através de Cristo Jesus. E esse é o mistério da antiga aliança, que é plenamente revelado na nova. Cristo em vós, a esperança da glória. O seu Shedd, ele vai dizer, mistério é Cristo morando nos gentios através do Espírito Santo, que é a garantia da glória do céu. Uma aplicação sobre esses dois versos que nós podemos refletir muitas igrejas, infelizmente, na verdade, elas pregam um gnosticismo mascarado. Né? Elas pregam em algumas igrejas, né, pastores ou líderes que eles têm umas revelações especiais que só eles têm, que eles utilizam muitas vezes para ter autoridade ou para ter alguma coisa nesse sentido, ou para deixar as pessoas dependentes a ela, e pregam esse tipo de situação. De acordo com as Escrituras, isso não faz nenhum sentido. Na verdade, o gnosticismo é mascarado, né? O que nós temos Cristo é Deus plenamente revelado, e através de Cristo temos os apóstolos que fundamentam a igreja, e hoje nós temos o cânon, a revelação especial, toda fechada, e essa é a revelação de Deus, ao qual nós devemos nos debruçarmos. Tá? É isso que nós temos hoje. Nada além disso. Não existe uma revelação de Deus fora das Escrituras Sagradas, a não ser tem a revelação geral e a revelação especial. Além disso, não existe uma outra revelação. Inclusive, várias igrejas acabam nascendo, né? Igrejas, né? Entre aspas, né? Denominações, acabam nascendo também desse gnosticismo disfarçado, de pessoas que disseram que tiveram uma revelação de Deus, um anjo, alguma coisa assim, e acaba criando uma seita. Verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, em primeiro lugar, o que a gente pode observar nesse verso 28 é a repetição, né? Todo. Então ele fala todo homem, toda sabedoria, todo homem. Então ele dá o destaque ali, né? Toda palavra a todo homem. Essa deve ser, a nossa pregação deve ser dessa forma. Toda palavra, todo conselho de Deus deve ser pregado, e a toda criatura, a todo homem, né? E aí eu tenho uma experiência que eu tive com a minha esposa, lá no Rio. A gente foi num seminário de um pastor que era conhecido nosso. Ele ia dar uma palestra, e a gente foi lá assistir a palestra num seminário, lá de onde a gente morava. E aí a gente assistiu a palestra inclusive tinha várias coisas estranhas na palestra, mas ao final da palestra, a gente foi conversar com o pastor, ele ficou bastante feliz lá, da gente estar lá, só que ele falou uma coisa, eu fiquei quieto, claro, né, por respeito, mas que eu discordo frontalmente. Ele falou o seguinte: esse tipo de coisa eu só posso falar aqui, eu não posso falar na igreja. E aí eu pergunto, que teologia é essa? Teologia é o estudo de coisa a respeito de quem Deus é. Que teologia é essa que é só para algumas pessoas, é só para acadêmicos? Uma teologia que não edifica a igreja, ela não faz sentido.
de acordo com as Escrituras, que deve ser pregado toda a verdade a respeito de Deus a todo homem, não a um grupo seleto. Na verdade, é um gnosticismo mascarado. Não, esse conhecimento aqui é só para alguns, para a igreja não. Eu creio que a teologia verdadeira, ela deve servir à igreja. Ela deve ser para a edificação da igreja. Então, toda palavra a todo homem. Não existe um conhecimento, esse conhecimento sobre Deus é só para uma elite, é só para um grupo. Não, é isso que o texto está nos ensinando. Agora vamos analisar outras coisas desse verso, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então ele fala 2 caracteres do ministério cristão e fala a finalidade do ministério cristão. Então ele fala que o ministério cristão ele tem o caráter de correção, de repreensão e o caráter de ensino, o caráter doutrinário. Então esses 2 caracteres devem aparecer no ministério cristão, doutrina e correção. Então a gente deve ensinar e advertir, dar o feedback, a ensinar e advertir. Essas 2 características devem aparecer no ministério cristão. Muitas vezes acontecem de igreja ter um e não outro, né? Pode ter igreja que não tem nenhum dos 2 também, mas acontece às vezes de ter um e não outro. Então, às vezes, uma igreja tem muito ensino, mas faz vista grossa, não tem feedback, faz vista grossa a erros, não tem o feedback. Ou pode acontecer também de a igreja que aponta o dedo, que tem muita disciplina, mas não tem ensino, né? Mas a Bíblia nos ensina que deve ter os 2. E aí, é natural a gente pensar que faz sentido, né? Se a gente parar para pensar bem. Por exemplo, eu sou professor. E como funciona o processo pedagógico? A gente ensina, o aluno tenta botar em prática, fazer exercício. Aí ele erra. Aí você fala, não, você errou aqui, aqui, aqui. Aí você ensina de novo, e aí ele tenta de novo. Então, é natural a gente pensar que, por exemplo, no caso natural do conhecimento, a gente aprende assim, né? A gente aprende, aí tem o feedback, aí a gente... É entre ensino e feedback, nesse ciclo que nós adquirimos o nosso conhecimento. É semelhante aqui no ministério cristão, né? A gente ensina a palavra e aí ocorre o erro, a gente adverte, claro, sempre em amor, né? A gente exorta, a gente corrige, dá o feedback e aí ensina, e aí entre ensinos e correções, nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Essa é mais ou menos a ideia. E a finalidade, claro, é a glória de Deus, mas de que forma a glória de Deus é manifesta nesse sentido aqui do ministério cristão? Apresentando todo homem perfeito em Cristo. Então, tornando o homem mais próximo de Cristo Jesus, mais parecido com Cristo Jesus. Essa é a finalidade. É dessa forma que o ministério cristão glorifica a Deus. É isso que o texto está dizendo. E uma aplicação que a gente pode tirar é que, coloquei ali, né? Infelizmente, nós vemos muitas igrejas que a finalidade dela não é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é que as pessoas saiam se parecendo mais com Cristo Jesus, amadurecendo mais na fé. Não. Muitas igrejas, elas têm como objetivo criar pessoas dependentes, através de ambientes que trazem explosões de sentimentos, ou através de novas revelações, né? Então as pessoas ficam dependentes de querer ir lá para a igreja de novo para poder sentir aquela explosão de sentimento, que aí é ensinado como se fosse aquela explosão de sentimento, como se fosse o Espírito Santo. Então eu quero, em casa eu não consigo sentir o Espírito Santo, então eu vou para a igreja, as pessoas se tornam dependentes, e tem aqueles que se utilizam de novas revelações. Não, você quer saber o que Deus... Isso é um discurso que eu já ouvi muito, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? É assim, eu vou para a igreja para saber o que Deus tem para falar para mim hoje. Ou que Deus... Você tem que ir para a igreja para saber o que Deus quer falar para mim hoje. Através das Escrituras Sagradas, a gente sabe o que Deus ele tem a dizer, né? Então, isso muitas vezes revela que a gente acha que só o pastor ele tem esse contato com Deus, e nós esperamos o quê? Que o pastor nos fale o que Deus tem a nos dizer. Só que existe a doutrina do sacerdócio real, que hoje todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, para glorificar a Deus. Esse é o nosso
objetivo, tá? Amanhã, vocês podem saber o que Deus tem para dizer para vocês, abrindo a Bíblia, e lendo, estudando. Precisa que o pastor mande uma mensagem para falar o que Deus tem a dizer para vocês. E o último verso. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então aqui a gente tem, aparecendo mais uma vez, né, a famosa tensão da soberania divina e responsabilidade humana. O apóstolo Paulo fala que se afadiga, né? Que ele se esforça o máximo possível. Só que ele também fala que a eficácia, quem opera eficazmente é quem? É Cristo. Então, por exemplo, eu estudei, eu preparei o sermão, me dediquei para fazer o sermão. Mas eu sei que quem convence o homem do pecado é Cristo. Não é nada que eu... Nenhuma coisa muito inteligente que eu tenha falado aqui, que eu tenha ensinado, que vai fazer você se convencer do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Entretanto, Deus quer que a gente se esforce e se afadigue no ministério cristão. Por quê? Porque Ele escolheu assim. Ele escolheu usar pessoas que se esforçam, que lutam, que dão o seu melhor. Deus quis que fosse assim. E assim a gente faz para agradar a Deus. Então, resumo dessa parte final da primeira carta aos Colossenses, verso 24. A gente viu que nós devemos nos alegrar no sofrimento por Cristo. No verso 25, nós vimos que Deus decretou o evangelho aos gentios desde a eternidade. Nos versos 26 e 27, nós vimos que o mistério, ele foi agora revelado a todos os santos, Cristo em vós, a esperança da glória. No verso 28, nós vimos que o ministério cristão envolve doutrina e repreensão e deve conduzir o homem à maturidade em Cristo, a se parecer mais com Cristo. E o verso 29, nós vimos que é Deus que opera, mas nós devemos nos esforçar. Nós devemos nos esforçar, porque assim Deus quer. Essa é a mensagem de Deus para essa igreja nessa noite, apesar de mim. Vamos fazer uma oração. Todo-Poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que ela nos incomode, que ela nos incomode, nos ensine, Pai, a vivê-la para a sua glória, Pai, a cada dia. Nos ensine, Pai, a não nos acovardarmos, Pai, com o mundo, com as igrejas que estão desviadas. Nos ensine, Pai, a sermos fiéis à sua palavra, a permanecermos firmes, Pai. Nos ensine, Pai, a ter um ministério que te agrade. Um ministério que pregue todo o conselho de Deus. Um ministério de irmãos que se amam e que possam advertir e dar feedback e crescer juntos. Isso hoje é difícil, né, numa sociedade tão sensível, mas isso é um sinal de irmãos maduros, de cristãos maduros. Nos ensine a ser esses cristãos maduros a cada dia, para a sua glória. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém.